Olá, como você administra o seu dinheiro? Por acaso tem dívidas? Vamos ver então hoje uma série de dicas muito incríveis para alcançar um equilíbrio financeiro. Por isso, meu convidado é um super especialista, o Dr. Francisco Rodrigues. O Dr. Francisco Rodrigues, ele é economista, educador financeiro e especialista em saúde financeira. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Lina. Muito obrigado a todos os telespectadores. É um prazer enorme estar aqui novamente para poder contribuir com os nossos telespectadores, com as famílias e com a nossa sociedade que precisa muito de saúde financeira. Então, primeira pergunta que eu quero fazer é exatamente sobre como é que a gente deve se relacionar com o dinheiro, doutor Francisco? Olha aí, excelente pergunta, excelente. Como é que a gente deve se relacionar? Primeiro, sabendo qual é a nossa relação com o dinheiro e como a gente pensa sobre ele. Então, por exemplo, a tua relação é insegura com o dinheiro, você tem uma relação de medo com o dinheiro, você tem uma relação conflituosa com o dinheiro. Então, por que eu trago isso? Porque tem pessoas que têm medo de tocar no dinheiro, têm medo do dia do pagamento, têm medo de pagar as contas. E eu trago isso aqui pela minha vivência. Tem pessoas que eu atendo, que recebem o dinheiro, mas não pagam as contas, porque tem medo de pagar a conta. Então, como é que a gente deve se relacionar com o dinheiro? De uma forma saudável, de uma forma equilibrada e entendendo que o dinheiro ele é um parceiro para a sua qualidade de vida. Então, se você tiver esses conflitos, se você tiver esses medos, você precisa reorganizar a sua vida financeira e se apropriar da educação financeira, porque ela vai te ajudar muito nesse processo. Olha, essa coisa de receber o dinheiro e não pagar conta é o medo de ficar sem dinheiro. Então, eu quero engatar a questão sobre consumismo. Como é que a gente deve aprender a consumir com equilíbrio? Muito não bom. gastar mais do que a gente ganha, né? Excelente. Olha, para aprender a consumir com equilíbrio, aí entra também na questão que a gente chama do seu perfil financeiro, né? Você é uma pessoa agressiva na hora de consumir, você é uma pessoa moderada, ou você é uma pessoa conservadora. Ou seja, você é uma pessoa que consome dentro da sua realidade, você procura comprar mais itens de desejo ou mais itens de necessidade. Tudo isso entra dentro do seu perfil. E aí vai ser esse perfil que vai determinar o seu tipo de consumo. Então, se você é uma pessoa agressiva, geralmente, você é uma pessoa que compra mais itens de desejo e é uma pessoa que está o tempo todo sendo influenciada pelas propagandas. Compra, 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 que é o último dia, compra, 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 porque os outros vão ter e você não vai ter. E aí o consumismo é aquela situação, você compra com o dinheiro que não tem para impressionar as pessoas e viver de aparência. E tudo isso vai levando o quê? Ao endividamento e a pessoa que compra para acumular. E aqui eu entro também no outro ponto. O consumista ele tem um outro problema, que é o que a gente chama de comprador esquecido. Ele compra, não usa, quando precisa de um item, ele pode procurar no guarda-roupa ou talvez na despensa, mas ao invés de procurar novamente esse item, ele decide ir no mercado ou numa loja para comprar novamente. Então, o consumismo tem uma série de problemas que a gente recomenda em alguns casos que se procure um especialista da saúde mental. E me diga uma coisa, é importante, por exemplo, a gente rubricar o nosso dinheiro, ou seja, bom, esse tanto em geral eu gasto para comida, esse tanto para aluguel, esse tanto, ou seja, é importante rubricar esses valores que a gente tem, por menos que seja? É importante porque aí você começa a ter uma boa relação com o dinheiro. Aí a gente traz para essa ideia. Se eu começo a rubricar, significa que eu começo a mandar no dinheiro e não ser escravo do dinheiro. Ou seja, quando ele entrar na minha conta, eu já tenho no meu consciente a certeza do que vai acontecer. Então, mesmo que eu não faça um planejamento anotado, eu tenho um planejamento na minha mente. E aí a gente traz para uma coisa muito importante aqui. A educação financeira é importante, as planilhas são importantes, mas o mais importante quando a gente fala de dinheiro é a preocupação. E aí, dentro dos dados que eu trabalho, eu mostro para as pessoas que as planilhas nos ajudam, mas elas não nos tiram das dívidas. Então,
A preocupação é a coisa mais importante. Hoje mesmo, eu posso falar de uma vivência que eu tive nesse final de semana, né? E a vivência foi, se você não anotar na planilha e você se preocupar o mês todo nos seus gastos, tudo isso vai refletir no seu cartão de crédito. E aí, tem muitas pessoas que não conseguem pagar o cartão de crédito integral. Aí o que eu quero trazer com isso? Que a pessoa falou assim para mim, Francisco, mas quando chega o cartão, não consigo pagar. O cartão de crédito é o reflexo do seu comportamento mensal. Então, quando a Alina fala rubricar os nossos pagamentos, eu trago aqui uma regra muito simples, que você pode até anotar aí, telespectador. 70, 10, 20. 70% eu vou separar para pagar todas as minhas contas principais, necessárias e obrigatórias. 10% eu vou poupar, eu vou criar uma forma de investimento. E 20% eu vou reservar o quê? Para o lazer e para a qualidade de vida. Então, é uma regra muito simples que você está rubricando para determinar a sua qualidade de vida. Nossa, que regra bacana. Até anotei aqui para mim também. E era uma pergunta que eu ia te fazer, assim, uma pessoa que ganha pouco, mal consegue pagar esses 70%, né, das despesas prioritárias da casa, mesmo assim, ela tem que aprender a poupar, mesmo que seja pouquinho todo mês, porque isso influencia esse exercício para a gente? Influencia, além de influenciar, é um processo. Então, quando a gente entra nessa ideia de, por mais que a pessoa ganhe pouco, a gente tem que trazer aquela ideia do perfil financeiro, né? O que é o pouco? Então, a gente vai trazer para a nossa realidade. Tá. O pouco seria a gente imaginar que o nosso salário ideal hoje, segundo o Diese, seria da ordem de R$ 6.280, o salário mínimo necessário para uma família de 4 pessoas. Só que o nosso salário mínimo atual é de 1.320. Ou seja, nós vamos criando o nosso consciente de que esse salário é pouco. Se a gente vai definindo que o salário é pouco, a gente começa a gastar errado. Então, o que a gente tem que entender? O meu salário é pouco, esse salário ele mostra que eu sou rico ou que eu sou pobre. E aí a gente entra nessa ideia de mensurar a pobreza pela quantidade monetária. E aí o que eu trago na educação financeira? Se você tem dinheiro, você é rico. O segredo é eu pegar esse meu salário, que eu digo que é pouco, mas que não é, na minha visão como educador, e transformar tudo isso em soluções. O que seria soluções? Você vai encaixar esse seu salário dentro do seu perfil financeiro e você vai gastar dentro daquilo que é necessidade. Então, o que eu recomendo dentro da regra que eu passei? 70, 10, 20. 10% é para você reservar. Não consegue guardar 10%? Guarde 1%. Guarde R$1. Guarde 2. Esse processo ele tende a se multiplicar porque ele vai trazendo satisfação e vai aumentando a sua felicidade interna bruta. Tá bom? Então, qual é o segredo? Foque na necessidade, não vive de aparência e não abra mão das suas contas obrigatórias. Então, o que eu quero passar aqui, geralmente, para o público que tem uma renda menor? Geralmente, a grande preocupação é o aluguel, a alimentação e, às vezes, o transporte para ir para o trabalho. E, às vezes, um remédio. Então, essas contas não podem ser negociadas. E, às vezes, por que esse público, às vezes, entra numa armadilha? Porque eles deixam de pagar essas contas para comprar roupas, para viver de aparência, para alimentar o vício, para ter um celular de 5 mil, de 10 mil reais. Então, se você vive essa realidade, o seu salário, a sua renda sempre será pouca. E eu mostro no meu trabalho que tem pessoas que me procuram que ganham 30 mil reais e falam que ganham pouco. É a relação que a gente tem com o dinheiro, de fato. É, né? sempre a relação. Vamos entrar na questão da dívida. Muitos brasileiros têm dívidas, né? Porque contraíram há muito tempo e não conseguiram pagar e virou uma bola de neve, ou porque depois da pandemia perdeu o emprego, a situação se complicou, então teve que contrair empréstimos. Ou seja, eu queria sua orientação, como é que a gente prioriza o pagamento de dívidas, para que a gente um dia possa se livrar delas? Maravilha. O que nós trazemos aí? Se eu pego o meu consciente e já vou trabalhando
a reserva ali de 1% a 10%, eu já começo a me organizar para esse processo. Então, o que eu teria que fazer que eu oriento? Primeiro, eu vou fazer um diagnóstico, aqui independente da minha renda. O que seria esse diagnóstico? Eu vou identificar quais são os ralos financeiros que estão acontecendo na minha vida. Ou seja, o que eu estou gastando além do que eu deveria e que eu não sei. Então, você vai fazer uma anotação por 1 mês, por 2 meses ou até 3 meses. O que seria isso? O que eu gastei nesse mês que eu não deveria ter gastado? Então, você vai identificar e você vai cortar para o mês seguinte e você vai fazer isso durante 3 meses. E aí você vai identificar provavelmente que, poxa, eu estou gastando 15%, 20%, até 30% da minha renda desnecessariamente. E aí você vai decidir. Olha aqui, a planilha ajuda. Mas se você não decidir, a planilha não ajuda em nada. Quem decide é você. Então você vai decidir qual é o percentual que você vai guardar do seu dinheiro. Então, por exemplo, se você identificar que é 20%, vai ser com esses 20% que você vai se preparar para renegociar suas dívidas com o credor. Então, não basta, por exemplo, eu estou vendo aí uma coisa interessante, veio o Desenrola, veio o Renegocia do Ministério da Justiça, veio o Feirão Limpa Nome, agora está vindo um segundo Feirão Limpa Nome. Presta atenção. Só é interessante você renegociar se você estiver preparado. Não é porque o governo criou um programa que você deve entrar nesse processo. Então, para eu ir para uma negociação, me preparo, porque aí a gente entra, Lina, na armadilha do que cabe no meu bolso. Né? Se couber no meu bolso, eu negocio. Mas pensa, você já está doente financeiramente, você não fez um diagnóstico, às vezes cabe no seu bolso no curtíssimo prazo, cabe no primeiro mês e no segundo mês. Você não vai ter sustentabilidade para pagar essa dívida. Então, faça isso, que é um bom caminho. Olha, eu vou precisar chamar um rápido intervalo e a gente continua com as dicas no próximo bloco, tá bom? Corretamente. Você não sai daí, não. Principalmente se você quer conquistar a saúde financeira. A gente volta já já. Caso você queira enviar perguntas ou sugestões, é só apontar o seu celular no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Voltamos, hoje conversando sobre saúde financeira, como conquistar o equilíbrio financeiro com o especialista, o economista e educador, Dr. Francisco Rodrigues. Francisco, vamos continuar só mais algumas dicas ainda sobre endividamento. Quer dizer, tem tipo, portanto, de devedor e tem tipo de ciclo de endividamento? Tem sim. Um dos tipos de devedores aí que é muito bom a gente trazer para o que falamos no bloco anterior, é a ideia do consciente e do inconsciente. Né? Então, por exemplo, tem pessoas que aí seria a maioria do perfil dos brasileiros, que fazem dívidas com a intenção de pagar e quando chega na data de pagar não consegue. Por quê? Porque não fizeram um bom planejamento, porque não monitoraram o planejamento e porque não decidiram corretamente como iria pagar essas contas. Então, aí a gente entra no tipo de pagador que é inconsciente, mas é um pagador de boa-fé. Quando essa pessoa não consegue pagar, ela fica angustiada e fica muito preocupada. E, às vezes, algumas pessoas entram em depressão e o muito triste disso é porque alguns recorrem às financeiras, aos bancos e até agiotas. Então, nesse ponto, o inconsciente ele tem que realmente procurar se envolver com a educação financeira. O outro tipo é o que nós chamamos de consciente, que são pessoas que fazem dívidas com a intenção de não pagar mesmo. Isso existe. Ela pega emprestado com amigo ou com parente, pega no setor financeiro, justamente para não pagar. Né? Então, esses aí são os tipos. Aí você colocou aquela outra observação, que além dos tipos, você fez a observação que eu acho que
Seria muito bom você relembrar aqui para nós, por favor. Do ciclo financeiro, né? Do ciclo de endividamento. Olha aí, o ciclo de endividamento, como é que ele começa? O primeiro a gente devemos nos conscientizar de que o primeiro ciclo, ele começa pela paranoia do consumismo. Ou seja, o primeiro é o analfabetismo financeiro, o segundo é o consumismo e o outro é o marketing publicitário. Esse é o primeiro ciclo. O segundo ciclo são os meios. Os meios, cartão de crédito, a forma de utilizar, pegar diversos cartões de crédito, utilizar o cheque especial, pegar emprestado com muita gente, comprar aquilo que não é necessidade, priorizar itens de desejo, né? Se envolver com agiotas, pegar emprestado com amigos e parentes. Esse é o segundo ciclo. O terceiro ciclo é as consequências. Ou seja, tristeza, desânimo, baixa produtividade, alguns chegam à depressão, e aí alguns chegam a perder o patrimônio que conquistou, chegou a perder a família, e aí entra no que a gente chama de superendividamento, ou seja, o salário que eu ganho já não suporta as minhas contas. Então, aí já é um nível de sofrimento que, em alguns casos, as pessoas vão para o tratamento de saúde mental. E aí eu vou trazer aqui um outro grave que está acontecendo, e seria muito importante a gente enfatizar daqui para frente, quando a gente falar de educação financeira. As bets, ou seja, os jogos esportivos online, as apostas esportivas, está sendo um dos maiores meios também do endividamento, que está levando muitas pessoas também para esse ciclo. Ou seja, hoje, nas clínicas de psiquiatria e nas clínicas também de psicologia, muitas pessoas que estão procurando esse atendimento é porque se endividaram pelas apostas online. Ou seja, tem pessoas recebendo salário, deixando de pagar essas contas que nós citamos no começo, deixando de honrar os seus compromissos e pagando o quê? As apostas esportivas. Então, está virando um vício como qualquer outro vício, e essas pessoas precisam se atentar a isso, porque isso vai gerar um sofrimento enorme para a sociedade brasileira. Isso é uma pena, né? Muitas vezes a gente vê, inclusive nos noticiários, pessoas que apostam, perdem tudo, inclusive vão para o suicídio, né? Então, é uma dica muito importante essa que você passou mesmo. Você tinha tocado agora há pouco os riscos, eu queria retomar, do uso do cartão de crédito e do uso do cheque especial, que continua com juros absurdos de altos. O que a gente faz? Olha aí, a gente sempre traz a ideia para o perfil financeiro, né? Então, por exemplo, a gente tem aí o cartão de crédito, que é um dinheiro que a gente chama um dinheiro de plástico. O que a gente tem que ter a consciência? Que toda vez que eu pego o cartão de crédito e utilizo, não é um dinheiro que eu tenho, é um crédito. Crédito significa dívidas e contas para pagar. Então, uma armadilha aí que as pessoas já têm que procurar resolver. Se você está devendo muito no cartão de crédito e tem muitos cartões, vai diminuindo as suas contas ao ponto de você chegar no máximo aí a 2 cartões de crédito. O que eu recomendo é ter um. Mas se você tem 10 e chegar a 2, você já superou muita coisa, né? E aí, qual é o problema do dinheiro de plástico? É porque é um dinheiro emocional. Se você não faz o planejamento, você vai gastar. Enquanto tiver crédito, você está gastando. Então, se o seu limite está muito alto e você não tem controle, diminua o seu limite. E outra dica muito importante que eu passo aqui, fica, viu, Lina? Uma dica de consultoria para os nossos telespectadores. O que é isso? Alguns clientes, o que eu oriento eles? Eles vão fazer o seu planejamento diário. O que é isso? O que eu vou fazer amanhã, eu tenho hoje até às 10 horas da noite para planejar o meu dia. Então, nesse dia envolve o seguinte: eu vou no mercado, eu vou ter que comprar alguma coisa, é a pergunta que tem que ser feita. Se eu for comprar alguma coisa, eu vou falar assim, ó, eu vou utilizar o cartão de crédito e vou gastar no máximo tanto. Se eu não for gastar com nada, eu não saio com o meu cartão de crédito. Então, se eu saio com o meu cartão de crédito,
eu já estou o quê? Propenso a cair na armadilha do consumo. E aí, por que isso é importante? É um pequeno detalhe que para muitas pessoas faz a diferença. Porque a maioria das pessoas que estão endividadas hoje no país, o maior vilão é o cartão de crédito. Então, 87% das pessoas que estão endividadas hoje, o principal fator é o cartão de crédito, que tem uma média hoje de 445% quando se paga só o mínimo da fatura. Isso para o cartão. Cheque especial. O cheque especial entra na mesma coisa, é um limite que você tem, que você vai no seu banco, que você vai na sua conta e você vai só liberando. Esse é o segundo motivo também, o vilão do endividamento. Ou seja, a média hoje está aí em 158, 159, mas tem bancos cobrando até 170% de juros ao ano no cheque especial. Então, o que eu falo brincando nas minhas palestras? É cheque especial ou é dívida especial? É cheque ouro ou dívida ouro? Pense nisso. Bom, é cheque especial para quem? É especial para quem, né? Bom, a gente fala muito sobre o público da pessoa idosa, com mais de 60 anos de idade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência em lidar com esse público, que, em geral, recebe aposentadoria, muitas vezes é o que custeia tudo na casa, inclusive para os filhos mais jovens, aprende a não dizer não, até por culpas mesmo. Não consegui ser bem-sucedido o suficiente para hoje ter muito dinheiro, enfim. São muitas as variáveis que levam a pessoa idosa a comprometer, inclusive, a sua aposentadoria. Qual a sua orientação e seu alerta, por favor? Esse ponto é um ponto muito sensível, muito relevante, Lina, você tocar nesse assunto. Eu digo para você obrigado por tocar nesse assunto, né? O que acontece? Aí entra uma armadilha. Primeiro, a maior causa do endividamento é o analfabetismo financeiro. E eu tenho palestras também para esse público, né? E aí, uma coisa que nós ouvimos no passado, que esse público ouviu muito, né? Meu filho, não tenha nada, mas não deva a ninguém. Coma só arroz, coma só feijão e coma só ovo, mas zele pelo seu nome, porque o nosso nome é a coisa mais importante da nossa família. Né? Isso, esse público ouviu muito no passado. Mas diante de tanto sofrimento, diante de tanta dor, muitas pessoas saíram do Nordeste para conquistar alguns objetivos, muitos foram para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, aquele sonho, né, de sair de um sofrimento financeiro. E aí, depois de ter algumas conquistas, eles internalizaram outro pensamento. Qual foi? Aquilo que eu não tive, eu vou dar para os meus filhos. Aquilo que eu não tive, eu vou dar para os meus netos. Olha aí a grande armadilha. Você lutou para conquistar, você sofreu para caramba e você não teve, porque você não teve dos seus pais, você se sente na obrigação de dar de graça para os jovens e para os netos? Por que eu estou colocando isso, Lina? Porque essa frase é uma grande armadilha financeira. Ela foge da ideia do perfil financeiro, da consciência, da inconsciência, ela supera tudo para dar para esses jovens o que eles acham que deve ter. E aí a gente entra nas armadilhas que são: eu tenho um celular de 200, 400 reais e pago um celular de 10 mil para o meu neto. Né? E aí vai virando um problema. Qual o problema? Que esses idosos vão criando adultos mimados. O que são os adultos mimados, que é o grande problema aí para os idosos hoje e para os pais? Não trabalham, não estudam, não passam em concursos, não se formam, e porque aquilo que eu não tive eu vou ter que dar para os meus filhos, eu, como idoso, vou sustentando essa realidade. E aí é o sofrimento. Muitas casas hoje, milhões de casas no Brasil hoje, e nas nossas famílias que a gente observa, amigos próximos, estão sustentando esses idosos. E aí é onde eles caem na armadilha. Hoje a gente tem outro problema, que são o quê? Idosos cuidando de idosos. Eu atendo uma senhora que ela tem 65 anos, ela cuida da mãe que tem 90. Então, o que a gente tem observado? Que esses idosos que acharam que aquilo que eu não tive eu tenho que dar para os meus filhos,
quando falta o dinheiro, eles são os principais, vamos dizer assim, as principais vítimas dos golpes financeiros. Aquilo que eu não tive, eu vou ter que dar para os meus filhos, aí começa. Dá o cartão de crédito, dá a senha, tem alguns administrando todos os limites, às vezes ele está endividado e não sabe, alguns estão caindo em golpes de advogados, de gerentes de bancos. Então, qual é o maior problema? O maior problema é a questão afetiva, que a gente chama de estilo de comprador amável. O idoso, ele se sente na obrigação de estar agradando o tempo todo o neto e o filho. Quero trazer aqui para o senhor idoso e a senhora. Vocês não são senhores obrigados a sustentar essa realidade. Está no sofrimento financeiro? Procure a Central Judicial do Idoso, procure uma delegacia, procure os especialistas que eles vão te ajudar. Então, o idoso ele tem que dizer não. Perfeito. Perfeito. E nosso tempo acabou. Acabou? Já acabou, mas eu espero, eu tenho certeza assim, que a gente conseguiu passar muitas dicas importantes. Eu quero agradecer super a sua participação, doutor Francisco. O espaço continua aberto, mas a gente já tem um outro programa. Vou só relembrar aqui o nosso telespectador sobre como evitar os golpes financeiros numa entrevista anterior com o senhor mesmo. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, à disposição sempre. Obrigada a vocês também que nos acompanharam até aqui. Se você quiser rever este ou qualquer outro dos nossos programas, nos acompanhe nas redes sociais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo, gente. Até a próxima. Muito obrigada.